Oi, meu nome é Camila Bogoff, eu tenho 19 anos e passei em medicina na USP. Estamos aqui falando com uma faixa preta de terceiro grau, uma menina super simpática, de cabelos castanhos ou ruivos? São loiros, acho que a luz não tá aparecendo, mas são É loiros. louro? Eu tô aqui, eu não entendo nada de cor, né? Pra falar assim, nossa, vou dar o tom. E eu tô vendo que você não é aquele estereótipo de nerd que passa 70 horas estudando, que não faz nada. Eu vi que você é uma pessoa descolada, tem tatuagem. Sim. Conta para nós aí, Camila, conta para nós um resumo da sua história, desde quando veio o anjinho da medicina e colocou essa sementinha na Uhum. sua cabeça até o dia que você pegou lá o seu resultado. Então, eu sempre quis medicina desde criança, né? Eu sempre me vi cuidando das pessoas, eu não me via fazendo outras coisas. Minha mãe disse que quando eu tinha 8 anos eu já tinha dito pra ela que eu queria fazer medicina. Não tirei da cabeça, no ensino médio não tinha tirado isso na cabeça, tanto que eu fiz o terceiro junto com o cursinho. Fiz 2 anos de cursinho presencial. E depois eu vi que não estava mais rendendo, então procurei um online, por isso que eu busquei o quadro. E com 1 ano de quadro, a minha aprovação veio até o dia de ontem, que foi incrível. Melhor dia da minha vida, não sei explicar a sensação de ter sido aprovada. Em medicina, foi meu sonho desde sempre. E a ficha já caiu assim? Você acha que Não, ainda está caindo? tá caindo. Eu acho que a minha ficha vai cair quando eu for lá e pisar os pés no campus. Por enquanto, eu ainda tô, meu Deus do céu, será que sou eu? Fui conferir meu CPF na lista, porque falei, vai que é outra pessoa. Assim, a ficha não cai, eu acho que até eu tá lá dentro da faculdade mesmo. Entendi. E deixa eu te perguntar, uma curiosidade. A gente estava conversando com um colega seu, o Gian, que passou em medicina na Unicamp. E Uhum. ele falou que estava meio que assim, a ficha estava caindo e que ele passava muito tempo nos grupos de WhatsApp dos alunos que foram aprovados junto com ele e que aí mandava para o grupo a pergunta: e aí, galera, a ficha de vocês já caiu? Todo mundo falava que não, não, não. Você já teve Uhum. contato com outras pessoas que passaram com você? Já como é que é? O que acontece assim depois que a pessoa fica sabendo que passou em medicina? Então, eu primeiro fui falar com os meus familiares, né? Tirei a foto toda pintada de medicina e postei na rede social. Não deu minutos, um veterano meu veio me pedir o meu número para me colocar no grupo com eles. Aí em seguida eles foram caçando todo mundo da minha turma é 70 de Ribeirão Preto, foi caçando todo mundo e colocando nesses grupos com os veteranos. Aí os veteranos fizeram uma recepção incrível, assim. Ligaram pra gente em videochamada, falando, ó, você tá na USP, meus parabéns, sabe? Foram muito receptivos e foi conversando com a gente. A gente tá marcando de ficar em ligação pra se conhecer, todo mundo da turma 70. Os veteranos do sexto ano estão conversando com a gente também, sexto ano de medicina. E os veteranos da turma 69, que é do ano passado, estão dando todas as dicas. Sobre república, sobre como estudar, sobre a cidade de Ribeirão Preto. Assim, eles são muito receptivos. Quando eu passei, deu 5 minutos, já estava dentro de um grupo com 1.000 mensagens, assim. Tanto que eu não consegui respirar ontem. Eu fui almoçar às 6 horas da tarde, porque o resultado saiu às 1h30, mais ou menos. Aí daí para frente não respirei mais, porque eu tava tão em êxtase, assim, que foi incrível. Eu não sei explicar. Foi muito bom. Mas como é que foi que você ficou sabendo do resultado? Então, não sei se você ficou sabendo que a Pró-Reitoria da USP postou uma lista meio completa, né? Aí eu tô num grupo do Facebook que chama Vestibulandos da FUVEST. Aí postaram lá essa lista incompleta e não tinha Medicina Ribeirão, só tinha Medicina Pinheiros. E deu mó, assim, rebuliço, todo mundo, como assim? Cadê essa lista? Ela é falsa, ela é real? Tava assim, ficaram umas 2 horas essa discussão. Até que a FUVEST se pronunciou e falou, gente, não era para ter postado hoje, na verdade a gente ia postar na sexta-feira, como estava marcado no manual do candidato. Só que como teve essa lista completa, a gente não vai deixar os vestibulandos todos ansiosos, vamos postar hoje. Daí postaram, sim, fui Ctrl F, coloquei Camila lá, meu nome, e apareceu Camila Dogoff, saí gritando, assim, loucamente, mas foi mais por isso, porque estava marcado para sexta-feira, não estava nem preparada para ontem. Foi uma surpresa de verdade. Então tava lá, tipo assim, a galera brigando com a FUVEST, com a USP, a USP, odeia a Tava. USP, me Sim, enganou e tal, não sei o quê. Aí quando você viu o seu nome, você falou assim, eu amo a USP, agora eu quero a sim. USP. Foi mais ou menos isso. Eu tava discutindo com a minha mãe aqui. Falava, mãe, não acredito, eles estão fazendo isso com o nosso coração. Nossa, muita maldade fazer isso com a gente e tal, tal, tal.
Deu 2 minutos, eu falei, meu Deus, que sonho, tô na USP, amo, nunca falei mal dela. Foi bem assim mesmo. Entendi. E deixa eu te falar uma coisa. Vamos lá, vamos entender um pouquinho melhor a sua história agora, tá? Você falou que fez o ensino médio, terceiro ano, pá, tudo direitinho. Você chegou a tentar a primeira vez o vestibular assim que você estava no terceiro ano? Fiz o vestibular e a FUVEST só, na primeira vez. Por que você acha que você não passou direto do terceiro ano? Assim, eu não tinha. A escola prepara a gente para passar de ano, né? Eu acho que preparar para entrar no vestibular você tem que ter um cursinho, você tem que ter professores que estão destinados a te ensinar a fazer prova, porque não é só a matéria do ensino médio, mas como que eu posso falar, o modelo da prova que também é muito importante. Tanto que isso foi o diferencial que o quadro me trouxe. Eu tinha a matéria toda, mas eu não tinha o modelo da prova, eu não tinha, sabe? Eu olhava a questão, eu não sabia se era da FUVEST, se era da Unicamp, eu não tinha esse modelo padronizado na minha cabeça. Depois do quadro, que eu fiz desde 2010 para frente, todas as provas, daí sim eu tive o modelo. Tanto que eu cheguei na FUVEST sabendo que eu ia esperar ali. Eu olhava para a questão e falava, tá, é estilo FUVEST, eu sei o que eu tô fazendo. Então eu acho que foi isso que me faltou desde o ensino médio até a trajetória até aqui. Saber o modelo de prova, chegar preparada, sabendo o que esperar na prova, entendeu? Entendi. E aí, mas assim, aí você me falou que você fez 2 anos de cursinho presencial. E por que você acha que você não passou depois de ter feito o cursinho presencial 1 ano e 2 anos? Uhum. Eu acho que o meu diferencial nos meus cursinhos de 2 anos foi a questão psicológica, principalmente. Porque eu tinha o apoio da minha família, sempre tive apoio de amigos, mas eu não tinha apoio de um profissional que sabia o que eu estava passando. Nos 2 anos de cursinho presencial, querendo ou não, você fica à mercê do cronograma do cursinho, né? Você não cria o seu cronograma, você não tem o seu tempo. Acaba perdendo tempo com transporte, tempo com horário de almoço, essas coisas. Então, o meu psicológico não estava preparado para o vestibular. Eu poderia saber a matéria se eu fizesse a prova, talvez na minha casa, no presencial, ok, mas durante a prova não tinha o psicológico suficiente para controlar minhas crises de ansiedade que eu tive durante esses 2 anos, eu não tinha uma mentoria nem uma tutoria para me ensinar a me controlar durante a prova. Eu acho que isso foi o mais essencial que mudou do presencial para o online, porque eu não tinha esse preparo mental para fazer um vestibular. E você tinha essa consciência na época? Não, eu tive essa consciência a partir do momento que eu tive a minha tutora. E aí eu falei, nossa, tá fazendo diferença. Quando eu tive os primeiros contatos com a minha tutora, no começo eu falava, ela vai me ensinar a estudar, eu sei estudar, sabe? Não precisa disso. Só que depois de um tempo eu fui perceber que precisava, assim. Não, ela não ensinava a estudar, ela me ensinava a acreditar em mim mesma, a ensinava a controlar a minha ansiedade, e tudo no meu tempo, que eu sabia o que eu estava fazendo, que era só seguir, ter fé e esperança, e com esforço tudo se chega. Então, era essencial. Eu só me dei conta que era essencial quando eu tive a experiência de ter uma tutoria. E como que você se sentia assim, durante esse período? Como que era o seu dia a dia no cursinho presencial? Então, eu saía de casa muito cedo no cursinho presencial, chegava lá, tinha as aulas, e de tarde eu tentava estudar as aulas que eu tive no dia. Só que, como eu disse, não era tudo no meu tempo, né? Era no cronograma do cursinho. Então tinha matérias que eu tinha facilidade, fazia rápido, mas tinha matérias que eu tinha muita dificuldade. E se eu não acabasse naquele dia, no dia seguinte eu não tinha como recuperar. Eu tinha que, sabe, me esforçar além do necessário. Com o cursinho online, isso me deu maior margem. Eu estudava, eu colocava na mesa o que eu ia estudar no dia, e eu estudava aquilo, eu não tinha que me esforçar mais do que o necessário, eu fazia o suficiente para aquele dia. Então, presencial, a minha rotina era muito puxada em relação a isso. Eu era longe da minha casa, eu tinha que sair muito cedo, chegava lá muito cansada, com sono. Eu não saía do cursinho até eu fazer tudo o que eu tinha planejado pro dia. Então era muito complicado isso, porque tinha matérias que, exatas principalmente, era sempre minha dificuldade. Então eu perdia muito tempo nisso e não conseguia focar nas outras. Eu sabia um pouquinho das outras e achava que aquilo era suficiente. Mas acabou que não era suficiente e eu tive que... eu percebi isso quando eu fui estudar sozinha, que eu falei, caramba, eu posso passar mais tempo nas que eu tenho mais dificuldade e menos na que eu não tenho que seguir um cronograma que já tá feito, eu posso seguir o meu. Então eu acho que isso foi um grande diferencial para mim, do meu cursinho presencial para agora. E como que você se sentia no cursinho presencial? Eu me sentia extremamente sufocada no cursinho presencial, pressionada não só por mim, mas para os outros alunos que já, quando eu cheguei lá no primeiro ano, tinha alunos que estavam há 4 a 5 anos de cursinho. Então eles sabiam exatamente tudo que tinha que fazer.
Eu me sentia pressionada por eles, pelos professores, que sempre falavam que se fizesse um ano de cursinho, daria, era só esforço. Então, tudo aumentava a pressão psicológica. E isso, a pressão de fazer no dia o que todo mundo estava fazendo. Eu não conhecia a mim mesma, eu era muito nova, eu não conhecia o meu tempo. Então, eu me sentia sufocada no cursinho presencial. Então, mas deixa eu esclarecer uma coisa aqui. Antes da gente conversar, eu pensei assim, quem é Camila Doloff? Eu fui pesquisar, né? E aí eu olho aqui, eu não falei com você, não li nenhuma coisa sobre você. Eu falei assim, deixa eu ver na plataforma. Aí quando eu entrei na plataforma, eu vi uma pessoa que é faixa preta 3º grau aqui na nossa plataforma. Nesse caso aqui, é uma pessoa que ganhou 35.600 estrelas. Isso dá mais ou menos 15 mil exercícios. 15 mil exercícios, eu não sei. Você tem consciência que você fez mais ou menos 15 mil exercícios? Não. Assim, eu não tenho consciência, não pareceu que eu fiz tudo isso. Tá. Você tem consciência que você fez aí mais ou menos uns 100 exercícios por dia? É inacreditável. Não cai a ficha, assim. Sério mesmo, não cai a ficha. Então você não tem consciência que você fez. Eu tô vendo esses dados estão aqui. Que você fez mais ou menos 100 exercícios por dia. Quantas questões você tem na primeira fase da USP? 90. Aí a pergunta que eu te faço é, como que você se sente agora, vendo que você fez quase um vestibular da USP por dia, durante os dias úteis de preparação? Você está falando que antes você era uma pessoa sufocada, que não estava conseguindo, e agora nós estamos vendo aqui que você fez mais ou menos uns 100 exercícios por dia. Como você se sente? Eu me sinto extremamente orgulhosa de mim mesma, porque eu evolui demais, eu evolui, eu reconheço hoje que eu não sabia estudar para um vestibular, eu sabia estudar somente para a escola, que você estuda para uma prova que é no dia seguinte. Assim, é orgulho que explode, assim, para um mérito meu que eu vou guardar para o resto da vida, porque é incrível, eu não sei explicar. O cursinho não sufocou como eu achei que iria, pelo contrário, ele acolheu, então eu não sei explicar. Não cai a ficha que eu fiz tanta coisa, de verdade, é inexplicável. Então, porque é importante ficar claro isso, né? Porque você colheu os frutos do seu trabalho, né? Você ficou o ano inteiro plantando, regando, adubando e agora colheu. E agora, tudo bem, você chegou lá, vamos tentar estabelecer uma linha cronológica aqui. Você estava no colégio, fez o presencial, e como que você conheceu o quadro? Eu fui procurando, na verdade, cursinhos para medicina, não queria cursinhos que abrangesse todos os cursos, porque medicina, convenhamos que é o mais difícil. Se você passa em medicina, você passa em qualquer curso. Então eu pensei, vou fazer um cursinho mais focado, nem que seja um pouquinho mais caro do que os outros, tudo bem. E fui nos cursinhos, melhores cursinhos de medicina. Apareceu uns outros e apareceu o quadro. E o quadro, na época, tinha um número de aprovados maior em medicina. Então aí eu fui procurar, assinei para conhecer a plataforma, me apaixonei pela plataforma e desde março do ano passado não parei até agora, em janeiro. Agora, você falou aí que você viu os aprovados. Por que você resolveu dar um voto de confiança para o método quadro? Eu acho que eu fui pela plataforma, pelas aulas ao vivo, porque eu não queria aulas gravadas, eu queria professores para tirar dúvida, e o que mais diferenciou, assim, para mim, foi a tutoria, porque nenhum outro cursinho online que eu encontrei, pelo menos, oferece o mesmo método de tutoria e mentoria. Eu achei isso incrível, assim, eu falei, talvez seja o que falta, talvez seja uma pessoa me impulsionando o que falte. Então, eu acho que, assim, o número de exercícios do quadro me impressionou demais, porque são inúmeras listas, então, eu falei, a matéria eu até sei por completo, então falta treino. Então exercício vai ser, uma plataforma com exercício vai ser essencial. As aulas ao vivo também, porque eu não queria aulas gravadas. O estopim foi a tutoria. Quando eu vi que tinha tutoria, que eram ligações com uma pessoa que ia me ajudar a passar, que ia me ajudar a controlar o psicológico, pra mim foi ali, a decisão foi ali. Porque eu achava que o que me faltava, porque eu tava com crise de ansiedade, eu não tava conseguindo, achando que nunca ia conseguir passar. Então eu falei, preciso de alguém funcionando que não seja da minha família. A pressão familiar também, ela é boa, mas tem horas que ela é ruim. Então eu queria uma pessoa que passou pelo mesmo que eu, me ajudando nisso. Eu acho que foi isso que foi, assim, agora eu vou fazer quadro. Você falou de questão de pressão familiar. Explica um pouco melhor esse lance da pressão, para a gente entender do que se trata, assim.
Então, a pressão familiar, como eu disse, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Porque, assim, eu nunca deixei de ter apoio. Desde que eu falei que ia fazer medicina, meus pais fizeram de tudo pra isso. Muitas vezes, financeiramente, assim, chegando na beirada, mas nunca me desampararam pra eu continuar meu sonho. Tanto que agora a felicidade deles é até maior que a minha, acredito, foi. Quando eu passei. Mas ela pode ser negativa pelo quesito de, naquela história, tipo, eu sei que você consegue. Eu confio que você vai conseguir passar, sabe? E você fica com aquilo na cabeça, tipo, eu tenho que dar orgulho pra eles, porque eles estão fazendo de tudo por mim, então eu tenho que retribuir isso com aprovação agora, eu não posso esperar, tem que ser esse ano. E isso eu tive desde o começo, porque eu sempre tive apoio eu sempre fui uma aluna exemplar, assim, no colégio. Sempre ganhando prêmios, premiações de melhor aluno da sala, porque eu sempre me dediquei muito aos estudos. Então eu achava na minha cabeça de ensino médio que ia sair um ano de cursinho e ia conseguir passar. E meus pais também, porque como eu tive sempre essa dedicação em relação aos estudos, eles acreditavam que eu ia passar logo em seguida que saísse. Então teve essa pressão negativa também de falar, eu sei que você vai conseguir. E quando eu não conseguia nem falar para eles, porque eu achava que estar decepcionando. Que hoje, conversando com eles um pouco mais madura, eu sei que não era assim. Eles estavam me impulsionando com positividade, assim. Não era uma coisa negativa, não era a intenção deles me deixar mal, era a intenção deles passar que tinha alguém que confiava em mim. Se eu não confiava em mim, tinha alguém que confiava por mim. Então, tem esses dois lados da moeda, mas depois que você passa por tudo isso, você entende que era a melhor intenção possível. Só que na hora da decepção, que você não vê seu nome na lista de aprovados depois de um ano de estudo, vem aquele, meu Deus, eu vou decepcionar quem mais me ama. Então, tem esse lado negativo. É uma parada mais que vem de dentro da gente, né? Assim, na verdade, é uma pressão que a gente sente. E eu acho que é um sentimento bem comum, eu sentia isso também. Eu não sei se foi o seu caso, mas quando eu comecei a estudar de verdade, foi difícil, assim, no processo de adaptação. A gente vê aqui, né, 15 mil exercícios, 16 mil exercícios que você fez, pode parecer fácil, mas eu não sei se foi fácil para você no início. Quando você começou a seguir o método, como é que foi? Teve alguma dificuldade que você enfrentou no início, assim, de seguir o método, que você teve que se adaptar? Sim, com certeza. Eu acho que toda mudança requer adaptação, né? No meu caso, foi a quantidade de exercício mesmo. Sempre me aconselharam a fazer a aula e fazer o exercício em seguida. Só que no meu caso, eu tinha a necessidade de fazer um exercício e conferir se tá certo, conferir a resolução. A minha maior dificuldade foi, não, vamos parar, no vestibular você não vai ter isso de saber se você acertou, você tem que fazer a segunda questão sem saber se acertou a primeira, para você controlar esse seu estado. Então a minha maior dificuldade foi fazer a lista inteira de exercícios sem conferir, porque no começo eu era assim, paranoica. Eu tinha que fazer um exercício e saber se estava certo. Se eu não soubesse, eu não conseguia fazer os próximos. Eu ficava com aquilo na cabeça. Isso foi essencial para mim, porque controlar isso, fazer a segunda, a terceira, a quarta questão sem saber se você acertou a primeira, é uma coisa muito difícil. Era muito difícil para mim, mas se tornou uma coisa fácil com as listas de exercício do quadro. Então, acho que foi essa a minha dificuldade maior, porque as aulas, querendo ou não, elas eram curtas, né? São curtas, mas aprofundadas. Eu acho isso essencial, porque como eu já sabia a matéria, em teoria, só precisava de aprofundamento nos exercícios. As aulas curtas eram essenciais para mim, isso era essencial. Eu não queria aula de 4 horas sobre um assunto, porque, querendo ou não, eu tinha visto no médio, eu tinha visto nos 2 anos. Então, eu queria uma aula mais curta, que desse detalhes para mim, para eu continuar, só que eu queria muito exercício. Então, para mim, foi as listas de exercícios, controlar meu emocional nas listas de exercícios foi o diferencial. Foi que eu tive mais dificuldade para me adaptar no começo. Eu tinha essa necessidade de fazer, corrigir. Mas aí depois eu fui acostumando e vendo que foi muito bom para mim fazer todos os exercícios, assim, como você disse, 100 exercícios por dia, que hoje eu nem me dou conta. Acho que foi isso. Adaptação em relação à quantidade e à sequência de exercícios. Deixa eu ver se eu entendi. No início você tinha essa necessidade de fazer um exercício, ver a resposta, faz um exercício, ver a resposta. Aí com o tempo, aí você foi pensando assim, poxa, no dia do vestibular não vou ter isso. Então deixa eu controlar aqui a minha ansiedade. E aí você começou de 2 em 2, de 3 em 3, até que você via só no final da lista. E aí esse processo te ajudou a controlar a ansiedade. Muito, muito. Eu chegava... Já tinha me dado esses conselhos, porque eu realmente fazia um exercício por vez, eu perdia tempo. Se eu errasse, eu ficava muito frustrada. Ficava, não, eu não sei fazer essa matéria, não vou conseguir essa matéria. Então foi uma evolução, assim, pra mim que foi importantíssima, porque eu ficava frustrada demais com o primeiro exercício se eu errasse. E na lista dos quadros também é tudo mesclado, eu acho isso incrível. Você não começa do mais fácil e vai pro mais difícil.
Você pode começar com um mega difícil. Então, pra mim, eu falei, no vestibular não vai ser assim. Não vai ser por tópico. Aqui vai ser fácil, aqui vai ser médio, aqui vai ser difícil. Era tudo misturado. Então, isso também. Eu fazia um difícil e eu falava, meu Deus do céu, não quero ver resolução, vamos pro próximo. Aí o próximo fazia um fácil, eu falei, ok, eu sei a matéria, vamos continuar. Então, foi um processo gradativo ao longo do ano, com muita ajuda da tutoria também. Me deu esses conselhos falando pra eu não fazer o que eu fazia antes. Então, foi isso uma adaptação que pra mim fez toda a diferença. No começo, a Camila do começo do ano passado não conseguiria chegar aqui se não fosse esse processo de controlar a ansiedade durante as listas. E depois que você se adaptou e conseguiu ter esse controle, quais foram os resultados? Né? Eu estou falando, o grande resultado é a aprovação, é lógico. Mas quais foram os resultados ao longo do caminho que te mostraram assim, poxa, estou no caminho certo, estou evoluindo, vou conseguir? Eu acho que o principal foi a rapidez. Eu ganhei muita agilidade para fazer exercício. Tinha hora que eu lia só o enunciado, não precisava ler os textos de apoio, eu já sabia o que a questão ia pedir, porque você fazer muito exercício você acaba pegando o padrão de prova. Então eu peguei muita agilidade, porque o tempo de prova é uma coisa muito complicada também. Então eu peguei a agilidade de eliminar a alternativa fácil, de tirar o absurdo, de ficar. Se ficar entre duas, eu sabia como driblar aquilo e ir para a melhor resposta. Então eu acho que depois da evolução que eu tive, esse é o maior diferencial. Essa adaptação me deu agilidade, me deu mais confiança durante fazer o exercício. Eu li exercício, eu não ficava em dúvida, falando, será que tá pedindo isso? Será que tá pedindo aquilo? Eu tive uma maior interpretação do enunciado. Enunciado cite, enunciado explique, enunciado falso, verdadeiro, isso era muito confuso. Tinha que ler 2, 3 vezes antes. E com tanto de exercício que eu fui fazendo, com esse treino de controlar a ansiedade, foi uma coisa que me ajudou muito a agilidade, me ajudou a confiança em mim mesma. Eu lia falando, eu sei o que eu tô fazendo, eu vou fazendo, assim. E na FUVEST foi o principal, assim, eu fiz a prova, eu saí da prova falando, pra minha mãe, eu passei nessa prova, eu fui muito bem. Tanto que a nota de corte foi altíssima e mesmo assim eu sabia que eu tinha passado, porque eu olhava pra questão, eu falava, eu fiz uma questão assim em determinado momento, eu não lembro quando, mas eu fiz. Então eu conhecia o padrão, eu li anunciado sabendo que a questão ia perguntar, porque eu peguei o modelo de prova. Eu tinha feito tanta prova da FUVEST que eu peguei o modelo de prova. Então foi uma coisa, agilidade, confiança, acho que a adaptação me forneceu muito isso. E como que você sentiu quando você viu que você tinha pegado o modelo de prova? As primeiras questões, né, fui fazendo as primeiras questões falando, tá muito bom, sabe, sorrindo de orelha a orelha. Eu sei o que eu tô fazendo, eu acho que eu tô fazendo simulado, porque eu fazia simulado, no máximo, assim, tinha um sim ou não, um fim de semana sim ou não. Então era como eu estivesse na minha escrivaninha, deitada, toda desengonçada, fazendo o simulado como se estivesse na minha casa. Foi uma coisa que me deu muita tranquilidade. Eu nunca fiz uma prova tão tranquila quanto esse ano. Até meus familiares olhavam quando vinham me visitar, olhavam, nossa, tá muito tranquila, você não é assim, você realmente tá muito tranquila esse ano. Porque eu era muito nervosa, eu era muito ansiosa, era difícil demais para mim controlar meu emocional, porque eu não confiava que eu ia conseguir. Eu sabia a matéria, mas eu não confiava que eu ia conseguir passar isso pro papel. Aí, quando eu me dei conta que eu tava fazendo uma prova, que eu sabia o que eu tava fazendo, foi incrível, porque isso me deu um gás. No começo da prova, eu vi que eu tava, nossa, eu fiz essa prova antes, parece que eu já fiz isso no passado. E o resultado disso foi que eu pulei de 60 questões acertadas de 90 em um ano para 84. Esse ano eu tirei 84 de 90. Então, essa agilidade, essa confiança não foi uma coisa de, 2 questões a mais, foi uma coisa de 24 questões a mais. Então, é uma coisa extremamente importante, digamos. Na sua visão, qual foi a grande transformação que o método que você seguiu ao longo de 2020 e esse pedaço de 2021 trouxe para a sua vida? Qual foi a grande transformação que o método trouxe para a sua vida? A grande transformação que o quadro me trouxe foi a questão da confiança, a questão de controlar o meu emocional. Sempre fui uma pessoa ansiosa, sempre fui uma pessoa que olhava para os nomes aprovados e falava, meu Deus, será que um dia eu vou estar lá? Porque eu via isso como uma coisa meio de outro mundo. Eu falava, não, quem passa na USP de medicina? É muito, muito improvável que eu vá estar lá, vou precisar de muito, vai requerer muito de mim. O método quadro mostrou que é possível sim para todo mundo que se esforçar, para todo mundo que se dedicar de verdade, de colocar isso na cabeça e falar, eu vou conseguir, só depende de mim, o mérito vai ser meu no final, é possível. Então foi o diferencial, a grande transformação que o método quadro trouxe para mim foi controlar
o meu emocional e colocar na minha cabeça que sim, é possível, e se eu me dedicasse, era para eu confiar em mim, porque era possível eu estar lá entre os nomes aprovados, o que eu achava que era só um sonho. E como que você se sente agora, sabendo que daqui a um tempo vai ter algum lugar assim bem bonito escrito Doutora Camila Dogoff? Eu não sei, assim, nossa, é incrível, incrível. Eu consigo imaginar de jaleco correndo pelos hospitais com jaleco voando assim pra trás, tipo cena de série, de filme mesmo. Eu não consigo descrever a emoção que é, assim. Eu nunca vou esquecer a ajuda de todo mundo que eu já tive. Eu vou estar lá, vou estar no topo do sucesso, porque assim, o meu sonho vai estar realizado e eu vou lembrar de tudo que foi necessário para eu conseguir. Todo mundo que foi a minha base para eu conseguir chegar nesse sonho. O que eu sinto é inexplicável, eu não vejo a hora. Minhas aulas começam mês que vem e eu já não vejo a hora de conseguir, de chegar lá, de ter contato com outras pessoas que tiveram a mesma história que eu. Não a mesma história, mas histórias semelhantes. É inexplicável. É uma sensação que eu nunca tinha sentido. Eu tenho certeza que vai ficar marcado pra vida. A sensação de ler Camila Dogoff cantando na lista e sair gritando pela casa sem meus pais entenderem nada. E imaginar, assim, passou o filme da minha vida, faculdade, residência, cirurgias, sabe? Foi incrível e é incrível. Ainda não caiu a ficha. Se eu falar muito, eu choro. E assim, é uma sensação que eu não consigo descrever em palavras de tão imensa que ela é. Então vamos partir para a parte do choro agora. Ai, meu Deus. Como é que foi? Como é que foi? Não, se você chorar, eu tô quase chorando já. É que na hora que você começou a fazer assim com o rosto vermelho, eu falei, não, para, pelo amor de Deus. Aqui, você falou aí que você saiu para casa e tal, seus pais assim, como é que foi quando você contou para seus pais que tinha rolado? Nossa, assim, acho que o que mais marca isso é que a porta do quarto do meu pai, ela é emperrada, eu não consigo abrir. E assim, eu vi o nome Camila, fui conferir meu CPF, porque eu falei, não sou eu, deve ser outra pessoa, deu algum erro. Fui conferir, assim, aí bateu um êxtase, eu saí gritando. Saí gritando e foi a primeira vez na vida que eu consegui abrir a porta do meu pai de primeira. Acho que era adrenalina correndo no corpo. Abri a porta, falei, pai, passei na USP, gritando, ele levantou, minha mãe veio da cozinha, a gente se abraçou no meio do corredor, assim, foi uma cena que eu nunca vou esquecer. Aí sabe, eu não respirava, minha mãe respira, me abraçou, daí eu comecei a chorar no ombro dela, chorei, chorei, chorei. Aí meu pai veio por trás, me abraçou, chorei no ombro dele também, chorei, 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 que não acabava mais, parecia que eu tava chorando de alívio por todas as batalhas, todos os anos tentando, tirou um peso, assim, de toneladas das minhas costas, falando, meu Deus, eu consegui realizar meu sonho, eu tô começando o sonho, tô começando a viver agora. Então, foi incrível, e depois que eu chorei de alegria, ver os dois chorando de alegria também, acho que replicou o que eu tava sentindo. Eu tava sentindo muita felicidade, mas quando eu vi que eu dei orgulho e dei felicidade para aqueles que sempre acreditavam em mim, eu acho que, assim, triplicou tudo que eu tava sentindo. Foi um momento inesquecível, eu vou lembrar disso para sempre. Não tem como nem descrever, foi cena de filme, assim, de tão emocionante que foi. Tem algumas coisas que eu queria saber da sua família, assim. Como é que foi na hora que você resolveu aderir ao método 4? Foi ideia sua, foi ideia dos seus pais, você que chegou para eles? Como é que eles ficaram assim, pô, agora a menina vai querer fazer um negócio online, velho? Foi, assim, eu tava cansada, eles estavam vendo a minha exaustão de fazer cursinho presencial. Eu saía de casa às 5:30 da manhã e chegava às 8:30, 9 horas. Eu tava exausta. Eu emagreci 15 quilos, eu tava quase anêmica de tanto que eu tava exausta. Então eu cheguei, conversei, sentei com os dois e falei, acho que eu vou estudar em casa agora. Eu tenho material, o quadro vai me disponibilizar aulas e exercícios, não vou precisar gastar com material, vai ter tudo online, eu posso usar o celular, usar o computador, vai ter tudo, graças a Deus eu tenho todo acesso em casa, tecnologia. Eu sentei e conversei e assim, os dois ficaram meio, sério, será que dá certo? Porque cursinho online ainda não, infelizmente ainda não é tão reconhecido como deveria. Então eles, sério, será que vai, assim, porque você fez presencial, sabe? Por que não continua? Mas sem ter, minha mãe foi que mais me apoiou nisso. Meu pai ficou meio assim, mas minha mãe, ela via que eu só precisava descansar, precisava de relaxamento em casa, para ter o meu lugar de conforto, para ter o meu cantinho de estudos. Então, conversei e falei, ó, esse aqui é o quadro, é o que mais aprova em medicina. Então, eu acho que esse seria essencial. Aí, meu pai pesquisou também muito. Chegamos à mesma conclusão que o quadro com a tutoria, com a quantidade de exercícios, para o meu caso, seria essencial. Então, a gente conversou bastante, foi uma decisão familiar. Mas acho que partiu mais do meu lado da minha mãe, que ela via que eu estava muito cansada e precisava de uma coisa em casa.
Agora, eu queria que você falasse um pouquinho aí de qual foi o papel da sua família aí na sua aprovação. Todo mundo que veio me parabenizar, eu acho que isso foi bastante marcante para minha percepção do quanto a minha família foi importante. Todo mundo que veio me parabenizar ontem dava parabéns e falava: o mérito é seu, parabéns, que é a sua conquista. E eu, na minha cabeça, não fazia sentido. Eu falava: não, gente, para todo mundo que eu respondia, eu falei: gente, agradeço de coração pelos parabéns, só que a conquista não foi só minha. A base familiar foi tudo para mim, tudo. Eu não precisei ajudar em casa. Eu podia ficar assim, 10 horas estudando, que ninguém me incomodava, ninguém me falava: Camila, por que você não sai do quarto? Camila, por que você não vai fazer aquilo? Não vai trabalhar? Tá com 20 anos, vai crescer, sabe? Ninguém me deu isso de nada. Sempre foram minha base mesmo. E sempre falavam: a gente confia em você, a gente sabe, vai levar o seu tempo, vai ser no seu tempo, mas você vai conseguir, porque é o seu sonho. E a gente nunca vai deixar de apoiar o seu sonho. Isso não só os meus pais, meus tios, meus avós, meus primos, todo mundo, quando ficou sabendo, entrou assim em êxtase. Eu sou a prima mais caçula da família, então é assim: nossa, nosso neném tá entrando na faculdade de medicina. Então, quando me falaram ontem: muito parabéns, que o mérito é seu, eu falei: não, gente, o mérito não é só meu, porque se fosse depender só de mim, eu pensei em desistência muitas vezes e meus pais não me deixaram. Não, tipo, me cobrando, tipo: você vai fazer medicina. Não, nunca foi isso. Mas eles sabiam que era o meu sonho, que eu ia ser infeliz em qualquer outra profissão que eu seguisse. Então, eles nunca deixaram de me apoiar, falando: você vai conseguir, não tem necessidade de desistir. O mérito não é meu, o mérito é da minha família também. Meu pai postou fotos, minha mãe postou fotos, todo mundo postou. Pelos professores, pelos meus amigos que comentavam parabéns aos pais também, porque os pais vocês sempre tiveram do lado da Camila. A gente mora em uma cidade pequena agora, que a gente mudou da capital para o interior depois que meu pai aposentou, e era assim, um absurdo. Eu tinha que mudar de sair de cidade para fazer a prova do vestibular. Era um absurdo de pedágio, um absurdo de gasolina. E eu falava: meu Deus do céu, eu tô exigindo muito deles, sabe? O financeiro não tá legal e eles, assim, estão fazendo tudo por mim. E eles nunca me cobravam nada, eles sempre me apoiavam, eles faziam sempre tudo de bom gosto. Era sempre com felicidade de estar me ajudando no meu sonho. E isso não para colher os frutos deles. Eles sempre quiseram o melhor para mim e sempre deixaram isso claro. Então, nunca deixaram de me apoiar, nunca deixaram de acreditar em mim. Eu não acreditei em mim por muito tempo, para falar a verdade. Eu não acreditava que eu iria conseguir. Então, foi a fé e a confiança dos meus pais, da minha família em mim, que me fez continuar. Porque se dependesse de mim, eu não iria conseguir sozinho. Eu acho que esse foi o papel. O mérito é, claro que é meu pelo meu esforço, mas também, né, da minha família, porque sem eles eu não seria nada. É isso aí. É pesado, né? Uhum. Deixa eu te contar uma coisa que vai acontecer com você. Tá? Você tem irmãos mais velhos? Não, só sou eu. Não, né? Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te falar isso porque eu sei que aconteceu comigo. Esse lance de você ter passado na faculdade agora vai te dar outras experiências com sua família que você nem imaginou, entendeu? Daqui a um tempo, você está lá na faculdade, daqui a um tempo você vai ter um congresso em Nova York, vai ter um congresso em Paris e tal, aí você vai no congresso, entendeu? Sei lá, vou fazer uma especialização em Londres, aí você vai para lá. E às vezes o que falta para os seus pais irem nesses lugares, não sei se vocês já foram, é só ter um ponto de apoio, entendeu? Sabe, assim, tem alguém aqui que conhece essa parada, que tem um celular daqui, entendeu? Sim, Nossa, é tem verdade. muita coisa legal. E eu fico muito feliz, assim, quando eu vejo essas histórias, quando eu vejo histórias como a sua, né? Eu acabo me identificando bastante, apesar de... Eu até hoje, eu acho que seria difícil para mim passar em medicina. E quando eu fazia o cursinho, né, eu tinha 100% de confiança que eu ia passar no ITA. Quando alguém perguntava assim: e medicina? Eu falei: cara, medicina... para mim, o buraco mais embaixo. Porque medicina não é só matemática, física e química. É matemática, física, química, biologia, geografia, história. Cara, você fez mais de 90% da prova, da primeira fase. Tipo assim, você não pode espirrar, você não pode respirar errado, entendeu? Sim. Então, a prova do ITA permite você errar algumas coisas. Nossa entrevista acabou, quero te agradecer. Eu fico muito feliz. Eu esqueci de pedir para você mandar um recado para os outros estudantes, né? Oi, gente, tudo bem? Quero dizer um negócio pra vocês, hein, muito especial. É que pra vocês nunca desistirem,
nunca desistirem e nunca deixarem de confiar em vocês mesmos. A caminhada vai ser longa, vai ser difícil, não vou mentir pra vocês, não é fácil, não é chegar e passar, não é desse jeito. Requer muito esforço, requer muita dedicação, requer muita esperança, muita confiança, muita fé, mas, gente, o caminho, assim, vale muito a pena. Eu digo pra vocês, confiem no método que vocês estão apoiando, confiem nos pais de vocês, confiem nos amigos, eles estão aqui para te apoiar. Confie nos professores, eles sempre têm dicas muito valiosas. E assim, nunca desistam, nunca. Se vocês pensarem em desistirem, porque isso é muito comum nessa caminhada, que é muito difícil mesmo. Mas se vocês pensarem em desistirem, respirem fundo, feche o olho, imagina lá no seu sonho, seja qual profissão que seja, e confia e garra, porque, gente, dá muito certo. E a sensação é inexplicável. Espero vocês em alguma faculdade, em algum inter de faculdade. Estarei sempre à disposição se vocês quiserem tirar alguma dúvida em relação a como estudar, em relação a como se manter calmo, se manter tranquilo. E, gente, garra, 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 que o resultado é lindo e vocês nunca vão se arrepender de ter lutado tanto pelos seus sonhos. Curte esse momento, parabéns. O esforço é muito bem reconhecido, tá? É mérito seu, sim, tá? E é óbvio que é mérito da sua família, é mérito de todo mundo, mas é só o primeiro dos grandes desafios que você vai superar na sua vida. Uhum. E prepara, porque esse desafio que você acabou de superar vai melhorar a vida de muita gente. A gente precisa de médicos bons nesse país. Que Deus te abençoe. Então. Amém. E muito sucesso para você. Muito obrigada por tudo. Eu que agradeço.